Fala pessoal, eu sou o Thales Rogério, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é um vídeo de resolução de questões, noções de administração pública. A nossa banca é a VUNESP e este vídeo tem como foco otimizar a nossa preparação para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós já temos uma data de prova, então o momento é de otimizar os nossos estudos. Então, bora para as questões. Banca VUNESP 2017, Prefeitura de Marília. Levando-se em consideração o capítulo 4º das restrições de acesso à informação, Lei 12.527/2011, é correto afirmar que: alternativa A, as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. Alternativa B. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem não poderão ser autorizadas sua divulgação ou acesso por terceiros, seja diante de previsão legal, seja por consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Alternativa C. Quando as informações pessoais forem necessárias à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico, será exigido consentimento expresso da pessoa a que as informações se referirem. Alternativa D. Quando as informações forem necessárias à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, será exigido o consentimento expresso da pessoa a que as informações se referirem, sendo vedada a identificação da pessoa em questão. Alternativa E. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa poderá ser invocada em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Gabarito da questão, alternativa A. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, à honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. Nós temos aí como base o texto de lei, a Lei de Acesso à Informação, artigo 31. O tratamento das informações pessoais devem ser feitos de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. E, inciso 2, poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Banca VUNESP 2020, Prefeitura de Ilhabela. De acordo com a Lei Federal de número 12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, os documentos cuja divulgação põe em risco a segurança da sociedade do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, são originariamente: alternativa A,
ostensivos. Alternativa B, sigilosos. Alternativa C, históricos. Alternativa D, permanentes. Ou alternativa E, oficiais. Gabarito da questão, alternativa B, os documentos aí que a divulgação venha pôr em risco a segurança da sociedade do Estado, né, são resguardados aí e classificados como documentos sigilosos. Nós temos aí o texto de lei, né, a Lei de Acesso à Informação, a definição de sigiloso, documento de acesso restrito e que, por isso, exigem cuidados especiais quanto à custódia, ou seja, a guarda e a divulgação. Quais são os graus de sigilos? Primeiro, ultra-secreto, que exige mais cuidados, né, com pouquíssimo acesso. Nós temos também os documentos secretos e aqueles que são reservados. VUNESP 2009, juiz. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, é crime inafiançável e imprescritível. Alternativa A, o estupro. Alternativa B, a tortura. Alternativa C, o terrorismo. Alternativa D, o racismo. Ou alternativa E, o crime hediondo. Essa é aquele tipo de questão dada, né? Exatamente para você não zerar aí pelo menos o bloco de noções de administração pública. Segundo a nossa Constituição Federal de 1988, o racismo ele é um crime inafiançável e imprescritível. Como texto aí constitucional, nós temos o artigo 5º, né? E o seu inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Banca VUNESP 2013, agente técnico. Ainda em relação à Lei 12.527, especificamente em relação à classificação da informação quanto ao grau e prazo de sigilo, a informação em poder dos órgãos públicos, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como alternativa A, ultrasecreta, secreta ou confidencial. Alternativa B, ultrasecreta, secreta ou reservada. Alternativa C, ultrasecreta, confidencial ou sigilosa. Alternativa D, secreta, confidencial ou sigilosa. Ou alternativa E, ultrasecreta, secreta, reservada ou confidencial. Gabarito da questão, alternativa B, ultrasecreta, secreta ou reservada. Nós temos aí para fixação, o grau de sigilo divide-se em 3 categorias. Ultrasecreto, né, com 25 anos, secreto com 15 anos e reservado aí com 5 anos. VUNESP 2021, escrevente técnico judiciário. A teor do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a respeito dos recursos e da revisão, no âmbito do processo administrativo, é correto afirmar que, alternativa A, não caberá recurso ou pedido de reconsideração de decisão tomado pelo governador do Estado em única instância. Alternativa B, a autoridade que aplicou a penalidade não poderá apreciar o pedido de revisão quanto à sua admissibilidade. Alternativa C, entre outros efeitos, a decisão que julgar procedente a revisão poderá modificar a pena ou anular o processo. Alternativa D, nenhum recurso será admitido se,
incorretamente denominado ou endereçado. Ou alternativa E, do recurso deverá constar a exposição das razões de inconformismo e o comprovante de recolhimento da taxa recursal. Gabarito da questão, alternativa C. Entre outros efeitos, a decisão que julgar procedente à revisão poderá modificar a pena ou anular o processo. Como texto de lei, nós temos aí a lei de número 10.261, né, de 28 de outubro de 1968, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Artigo 316. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 318. A autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame de admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido, o processamento para sua decisão final. Artigo 321. A decisão que julgar procedente à revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. VUNESP 2021, escrevente técnico judiciário. A respeito das testemunhas no processo administrativo, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis estabelece que, alternativa A, nenhuma testemunha poderá se recusar a depor em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Alternativa B, o presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Alternativa C, as testemunhas de defesa terão competência para fazer prova dos antecedentes do acusado. Alternativa D. Se tratando de servidor público, sua oitiva em audiência se dará em segredo de justiça. Ou alternativa E. O presidente poderá recusar até 3 testemunhas arroladas pela defesa, que poderá substituí-las se quiser. Gabarito da questão. Alternativa B. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Como texto de lei, baseado no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, artigo 283, comparecendo ou não o acusado ou ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Artigo 284. Na audiência de instrução, serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas aí pelo presidente e pelo acusado. Banca VUNESP 2021, Prefeitura de Guarujá. Um jornalista apresentou o requerimento de acesso aos prontuários de todos os pacientes atendidos no posto de saúde de um determinado bairro do município X, fundamentando o pedido na Lei de Acesso à Informação, Lei de número 12.527/2011, e esclarecendo que a intenção seria de obter elementos suficientes para publicar a reportagem com o perfil das pessoas atendidas naquela localidade. O responsável pela administração do posto de saúde agirá corretamente se, alternativa A, condicionar o deferimento do pedido à apresentação pelo jornalista de documento que comprove a sua habilitação profissional e seu vínculo trabalhista com o veículo que publicará a reportagem, bem como ao pagamento de taxa pela extração de cópias dos prontuários. Alternativa B. Entregar as cópias dos prontuários de todas as pessoas atendidas no posto de saúde no último ano, mediante pagamento de valor equivalente ao custo das cópias
observado o princípio da transparência ativa. Alternativa C. Classificar os prontuários como informação pessoal de acesso restrito e disponibilizar cópias dos documentos em meios eletrônicos ou digitais apenas ao jornalista solicitante, por se tratar de informação de interesse geral preponderante. Alternativa D. Exigir que o jornalista firme termo de responsabilidade e entregar apenas cópias dos prontuários do paciente física ou legalmente incapazes de fornecer consentimento expresso. Ou alternativa E. Indeferir o requerimento expressamente por se tratar de informações pessoais cuja divulgação ou acesso por terceiros depende de expresso consentimento das pessoas que se referem. Gabarito da questão, alternativa E. Indeferir o requerimento expressamente por se tratar de informações pessoais cuja divulgação ou acesso por terceiros depende de expresso consentimento das pessoas que se referem. Como texto de lei, artigo 31 da Lei Federal de número 12.527/2011. O tratamento das informações pessoais devem ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, à vida privada, à honra e imagem, inciso 1, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data de sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem e, inciso 2, poderão ser autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que eles ou elas se referirem. VUNESP 2020, Prefeitura de Ilhabela. Com relação à Lei de número 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, em seu capítulo 2, do acesso à informação e da sua divulgação, e seu artigo 6º, cabe aos órgãos e às entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a alternativa A. Gestão transparente da informação, propiciando acesso específico a ela e sua divulgação por meios adequados. Alternativa B. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade somente a autoridades do Poder Judiciário. C. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Alternativa D. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e pelas entidades, exceto as relativas à sua política, organização e serviços. Ou alternativa E. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades exclusivamente recolhidos a arquivos públicos. Gabarito da questão, alternativa C. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a. Inciso 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2. Proteção da informação, garantindo-se a sua disponibilidade,
autenticidade e integridade e, inciso 3, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. VUNESP 2020, Prefeitura de Ilhabela. Em relação à Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que, alternativa A, todos os agentes públicos que a desrespeitarem serão punidos por improbidade administrativa. Alternativa B, estão a elas sujeitas as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Alternativa C, é denominada transparência ativa o caso em que a informação não foi divulgada espontaneamente e foi solicitada por um cidadão. Alternativa D, de acordo com a legislação, não existem situações que justifiquem informações sigilosas. Ou alternativa E, o Poder Judiciário é o único que não está sujeito às normas contidas na lei. Gabarito da questão, alternativa B. Estão a elas sujeitas as entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos. Artigo 2º da Lei de número 12.527/2011. Aplica-se às disposições desta lei, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajustes e outros instrumentos congêneres. VUNESP 2020, Prefeitura de Ilhabela. O acesso à informação exige em sua regulamentação legal, expressa na Lei de número 12.527/2011, que preceitos qualitativos sejam observados para que a finalidade de acesso seja garantida. Dentre esses preceitos de qualidade, há o de primariedade. Essa qualidade significa que a informação deverá ser, alternativa A, conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Alternativa B, produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Alternativa C, não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Alternativa D, passível de comprovação documental e autorizada sobre responsabilidade pelo órgão emissor. Ou alternativa E, coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Gabarito da questão, alternativa E. Essas qualidades aí significa que a informação deverá ser coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 4º da Lei de número 12.527/2011. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 7, autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. VUNESP 2016, assistente jurídico. Determinada sociedade de economia mista recebeu um pedido de acesso à informação pertinente a determinado contrato administrativo, celebrado no âmbito daquele ente. Nos termos da Lei de número 12.527/2011, o referido ente público, alternativa A,
não está obrigado a prestar a informação, uma vez que as sociedades de economia mista não estão obrigadas a observar a lei de acesso à informação? Alternativa B. Pode negar o pedido, uma vez que o direito fundamental de acesso à informação não abrange informações relativas a contratos administrativos celebrados pelos órgãos e entes públicos. Alternativa C. Pode negar o pedido caso não contenha a identificação do requerente. Alternativa D. Pode negar o pedido caso não haja os motivos determinantes da solicitação. Ou alternativa E. Não pode negar o acesso à informação pleiteada. Gabarito da questão. Alternativa C. Pode negar o pedido caso não contenha a identificação do requerente. O artigo 10º da Lei de Acesso à Informação. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Artigo 11, parágrafo 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. VUNESP 2019, Procurador Legislativo. Nos termos da Lei de Acesso à Informação, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Nesse sentido, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação. Alternativa A. No Diário Oficial do Município, exceto para os municípios com população de até 10.000 habitantes. Alternativa B. Em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores e Internet, exceto para os municípios com população de até 20.000 habitantes. Alternativa C. No Diário Oficial do Município, exceto para os municípios com população de até 20.000 habitantes. Alternativa D. Em sítios oficiais da Rede Municipal de Computadores e Internet, exceto para os municípios com a população de até 10.000 habitantes. Ou alternativa E, no Diário Oficial do Município e em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, independentemente do número de habitantes do município. Gabarito da questão, alternativa D. Em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores e Internet, exceto para os municípios com população de até 10.000 habitantes. Artigo 8º da Lei 12.527/2011. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 4º. Os municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos do artigo 73b da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Banca VUNESP 2021, Prefeitura de Várzea Paulista. A Constituição Federal determina que a universalidade da cobertura e do atendimento é um dos objetivos que compete ao poder público para, nos termos da lei, alternativa A, fomentar práticas desportivas, formais e não formais, alternativa B, permitir a igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, alternativa C, garantir a gestão democrática do ensino público, alternativa D, organizar a seguridade social, ou alternativa E, promover defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Gabarito da questão, alternativa D, organização e seguridade social. Nós temos aí o artigo 194 da Constituição de 1988, nós temos a seguinte citação. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Banca VUNESP 2019, Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá. A Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguridade e à propriedade, e também alternativa A, assegurada nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e vedada nas entidades militares de internação coletiva, alternativa B, livre a manifestação do pensamento, ainda que sob o anonimato, alternativa C, assegurado o direito de resposta, proporcionado ao agravo, prejudicada a indenização por dano material, alternativa D, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, ou alternativa E, livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, condicionada à licença prévia. Gabarito da questão, alternativa D, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Como texto de lei, artigo 5º da Constituição de 88, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. VUNESP 2020, Câmara de Boituva. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Alternativa A. Não haverá penas de trabalho forçado e cruéis, mas poderá haver pena de banimento. Alternativa B. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em 48 horas ao juiz competente. Alternativa C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Alternativa D. O mandado de segurança coletivo somente pode ser impetrado por associação,
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos. Alternativa E. Conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Gabarito da questão. Alternativa C. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Como texto de lei, nós temos o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, literalmente aqui o texto de lei. Banca VUNESP 2020, Câmara de Boituva. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Alternativa A. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e em tempo de guerra, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Alternativa B. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Alternativa C. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Alternativa D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou alternativa E. A lei não poderá, em qualquer situação, restringir a publicidade dos atos processuais. Gabarito da questão. Alternativa D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Texto de lei, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Banca VUNESP 2020, Câmara de Boituva. A doutrina, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assinala que, alternativa A, os direitos fundamentais não podem ser considerados na interpretação e aplicação pelo administrador público de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados. Alternativa B. Os direitos fundamentais são normas matrizes de outras normas e não normas diretamente reguladoras de relações jurídicas. Alternativa C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata no que se refere exclusivamente aos direitos individuais. Alternativa D. O fato de o direito fundamental estarem previstos aí na Constituição torna os parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos. Alternativa E. Os atos normativos do Poder Legislativo sujeitam-se aos direitos fundamentais, mas outros atos desse poder com eficácia externa escapam a essa sujeição. Gabarito da questão. Alternativa D. A doutrina, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assinala que o fato de os direitos fundamentais estarem previstos na Constituição torna os parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos. Os direitos fundamentais são todos aqueles atribuídos ao ser humano,
São direitos e também garantias, uma vez que visam proteger os cidadãos dos abusos do poder estatal. Os referidos direitos surgiram em períodos distintos, conforme as necessidades inerentes de cada época, de maneira progressiva e sequencial. O fato de os direitos fundamentais estarem previstos na Constituição torna os parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos. Banca VUNESP 2020, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Nos termos da Constituição Federal, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado é: alternativa A, de caráter perpétuo; alternativa B, de banimento; alternativa C, de trabalhos forçados; alternativa D, cruel; ou alternativa E, de morte. Gabarito da questão: alternativa E. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Como base, nós temos o artigo 5º, o inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. VUNESP 2013, Agente de Promotoria. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, expressamente previstos no artigo 5º da Constituição da República, é correto afirmar que é livre, alternativa A, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que haja licença prévia de autoridade competente, alternativa B, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualificações profissionais que a lei exigir, alternativa C, a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, alternativa D, a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato nos termos da lei, ou alternativa E, o exercício de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo em caso de cumprimento de obrigação legal a todos imposta. Gabarito da questão: alternativa C. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Como base legal no texto de lei, nós temos o artigo 5º da Constituição de 88, no seu inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bem, este foi mais um vídeo de resolução de questões, noções de administração pública focado aí na Banca VUNESP. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você contribui com o meu trabalho, e também compartilhar esse vídeo, que é legal, interessante o compartilhamento de conhecimento. Valeu, até o nosso próximo encontro.